tá ali todo concentrado na abertura do molar inferior e de repente começa aquele baita daquele sangramento extremamente abundante, muito mais do que você gostaria de ver, né? Mesmo sabendo que se trata de uma pulpite, né, no molar inferior, aquele sangramento ali parece um pouco atípico e te deixa ali com uma pulga atrás da orelha. Será que tem algum risco de eu ter perfurado esse dente? Bem, essa é a primeira pergunta. E aí vamos à dúvida que realmente foi compartilhada aqui com a gente, que é a seguinte: nessa hora, Fernanda, funciona de eu usar o localizador apical para saber se esse é um caso de uma perfuração, de um acidente, uma intercorrência que aconteceu durante a abertura que eu estava fazendo daquele dente, ou se é realmente o caso de um sangramento mais abundante, de origem pulpar, né, em função ali daquele quadro de pulpite, às vezes do volume, né, de tecido pulpar que tem aquele dente, enfim, nada além do normal, é só um sangramento ali que eu tenho que lançar mão de alguns artifícios para conseguir um controle um pouco melhor. Vamos lá, então, com relação a essa dúvida, né, se o localizador apical funciona nessa hora exatamente ele não é a melhor saída, a melhor ferramenta para você identificar se esse sangramento abundante ele está vindo de uma perfuração ou de uma abertura realmente correta e que se deparou com tecido pulpar ali extremamente vascularizado. Esse excesso de umidade, a gente está falando aqui de um sangramento bem abundante, tá? Daquele que você vê realmente a câmara ali enchendo, né, daquele sangue, ou até mesmo não dá tempo de você secar ali dentro do conduto e colocar uma lima e fazer o uso do localizador de maneira mais adequada, que aquilo ali já está totalmente repleto de umidade novamente. Então, esse excesso de umidade causado pelo sangramento mais abundante, ele vai atrapalhar o funcionamento do localizador. E é importante que você saiba isso, para você realmente não ter um susto, né, nessa hora, porque mesmo se tratando de um sangramento de origem pulpar, esse excesso de umidade pode dar um positivo ali no localizador, né, você pensar que ele atingiu ali, né, uma região ali de ligamento periodontal e não é o caso, ok? E quais artifícios, né, que podem te ajudar assim nessa hora? Por exemplo, né, você baixar a bola, né, daquela respirada funda, rever sua radiografia inicial, se você tem ali identificação mais ou menos da profundidade que se encontrava o teto da câmara pulpar, depois o soalho. Isso a gente está falando de uma radiografia inicial periapical, mas claro que a gente faz essa medida numa interproximal tende a ser uma medida muito mais precisa, ok? Mas tudo bem, fazendo essa medida e aí você transfere essa medida para a clínica e vê ali, né, qual que é a profundidade de abertura que você conseguiu, qual que você usando ali às vezes uma sonda milimetrada, ou a própria pinça, né, que ela tem ali a referência, né, externa e interna do quanto que você consegue identificar onde que está aquele soalho, aquela resistência mais profunda na sua cavidade. Tá? E dessa forma você transfere aquela medida, né? Se você faz com uma sonda periodontal, você transfere essa medida para a radiografia e você consegue já ter aí um panorama muito bom, né? De se você está perto aí de região realmente de teto, de câmara, ou se existe aí o risco de você estar numa região de soalho e de ter até mesmo perfurado esse soalho durante o acesso, tá? Uma outra coisa que você pode lançar a mão também, se você está trabalhando, né, no molar, a gente sabe que existem os canais mais volumosos, um canal distal de molar inferior, canal palatino de molar superior, e claro, isso pode acontecer em pré-molares também. E aí, nesse momento, você direciona ali uma lima, pode ser uma lima tipo K, né, de um diâmetro um pouco mais elevado, aí uma lima 25, uma lima 30, que normalmente esse canal ele comporta, salvo se existir muita atresia, mas se existir muita atresia também não é previsto necessariamente, né, esse sangramento. Pode ter um sangramento mais abundante, mas nem sempre nesse tanto. E aí você pega essa lima de um diâmetro maior e você insere, né, como se estivesse inserindo ali já, imaginando que está inserindo naquele conduto, tá, considerando que você está assim no acesso aos canais, e você trabalhar no sentido de fazer uma pulpectomia desse conduto mais calibroso. Por que isso? Porque se esse sangramento for de origem pulpar e você remover esse tecido pulpar do conduto mais calibroso, ele costuma ser o suficiente para você já conseguir, daí faz uma irrigação ali com soro, enfim, e você costuma conseguir uma hemostasia tanto quanto necessária para conseguir o quê? Conseguir se localizar melhor ali dentro da sua abertura, tá? Para falar, poxa, agora eu tô vendo alguma coisa, tô visualizando aqui e realmente era um tecido pulpar, ou não, existe, até mesmo no caso de ter existido alguma comunicação, alguma perfuração, você fazendo essa pulpectomia
né, se tratando aí de também estar contribuindo com esse quadro, um sangramento pulpar, você consegue localizar muito melhor e aí sim decidir o caminho que precisa ser tomado, tá certo? Se você quer saber o que mais eu faço para os meus pacientes saírem da minha cadeira no consultório, elogiando meu atendimento, me indicando felizes para outros pacientes, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo, ou está em algum lugar aqui desse vídeo, e se inscreve na Endolovers VIP List, que é 100% gratuito, tá certo? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe seu like, deixe seu oi aqui e a gente se vê na próxima.